pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para você, para poder entender mais alguns aspectos da vida. Então a gente sempre está colocando um aspecto interessante de poder entender sobre nós mesmos, sobre armazenamento, sobre dados, sobre a vida em si, que sempre nos ensina. Então, eu coloquei aqui no quadro um boneco que traz como uma pessoa, para a gente poder entender. Então, assim, para a gente ampliar a nossa visão, eu trouxe aqui o lado ruim, aquelas coisas ruins que acontecem na vida. Acontecem 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias vezes durante o dia, várias vezes durante a semana, mês e assim vai. Então, o que é o lado ruim? O lado ruim é, por exemplo, assim, quando tem uma parte que a gente tem um desentendimento com alguém na empresa, quando há alguma coisa que tem, às vezes, desentendimento em casa, quando a gente, às vezes, não se dá bem com a esposa, com o marido, quando, às vezes, erramos, maltratamos algumas pessoas, quando, às vezes, o nosso ego, às vezes, se impõe fora da realidade. Então tem vários aspectos ruins no dia a dia. Um aspecto bom também tem, é legal, interessante isso, que o bom também está junto com o ruim. Um aspecto bom é aquele dia que você, quando chega na empresa, você está bem, você acorda bem, você chega na empresa, está tudo certo, você dá um bom dia, você se esforça para tudo funcionar bem, para se entender bem com as pessoas, com a família. Você tem até problemas, mas você se esforça para entender, para não maltratar a pessoa, para que tudo se encaixe perante uma rotina legal, perante uma rotina boa. Então, o lado ruim e o lado bom nos atinge, nos traz um somatório, conforme a gente já trouxe em outros vídeos. Então, assim, o lado bom é aquilo que somos, o que é bom, né? Quando alguém diz pra gente, alguém coloca, ouve falar, bom, aquela pessoa assim, diz as nossas qualidades no sentido bom, né? É o que somos, né? O que já é formado em nós, que já adquirimos ao longo da vida, ao longo de várias vidas, melhorando esse aspecto de crescimento, na qualidade de ser bom. E o lado ruim que está aqui também nos atinge, nos traz um crescimento, só que a gente não aprendeu. Então, às vezes, traz um desequilíbrio, traz uma briga, traz um desentendimento, então traz o lado negativo em nós. Então, aquilo que falta melhorar. Por exemplo, se você refletir hoje na sua vida, o que você falta melhorar para você? O que você precisa melhorar? Aquilo que você enxerga. Por exemplo, vamos parar 5 segundinhos. O que você enxergou nessa semana? Nesses últimos dias, o lado ruim seu. Aquilo que você precisa melhorar. Aquilo que você gostaria que fosse melhor na sua vida. Então é o lado ruim. O lado ruim está conosco. A gente está sempre, às vezes, tentando melhorar. Quando, assim, conseguimos entender, conseguimos ver. Porque o mundo lá fora, ele vai vindo, o lado bom e o lado ruim. Vai vindo os dois, né? Vai vindo. Então, a gente tem que estar bem esperto, bem atento, né? A mente bem aberta, para que o mundo em si, com as situações, seja qual for, né? Aquilo que você não gosta, aquilo que dá errado na sua vida. Então, o mundo traz coisas para nós. Por quê? Porque o mundo em si, ele é perfeito. Nós é que não somos. Então, traz variadas coisas durante a nossa rotina para aprender. Então, tem coisas que às vezes, no nosso foco, no nosso entendimento, que às vezes na primeira vista ele é ruim, né? Mas
passado aquele momento, acaba de horas, dias, a gente vê que aquela coisa ruim trouxe uma coisa boa. Então assim, por exemplo, estou saindo de casa e de repente o pneu está furado. Aí, por exemplo, se eu reclamar daquilo, é o meu lado ruim de não entender. Porque esse pneu furado às vezes é ruim no momento, né? Se a gente não compreender. Porém, às vezes pode evitar um acidente, aquele pneu furado, que talvez Deus, às vezes, fez essa situação para você, para evitar algo maior na sua vida. Então, um lado ruim é um crescimento nosso, é um ponto de vista nosso que é diferente, que causa, na realidade, uma parte de mal entendimento, vamos dizer, de mal incompreensão, a complexidade é muito grande na nossa vida. Então a gente vê de algum modo que é ruim, mas na realidade sempre é crescimento, sempre é algo que nos traz aprendizado. Então o lado ruim traz muito aprendizado. O bom a gente não reclama, porque a gente nem se lembra, porque a gente sente através dos sentimentos, das emoções, que sente um alívio. Bom, a gente aceita. O lado ruim a gente às vezes quer retrucar, quer falar e quer às vezes bravejar, né? Então, o lado ruim é muito importante a gente perceber que traz sempre um aprendizado. Se você aceitar o que é ruim e perceber, questionar o que está acontecendo com você, ou por que está acontecendo isso com você, por que isso sempre acontece com você, e questionando sempre o que acontece, você vai ver que as coisas vão mudando na sua vida. Então, o mundo lá fora sempre traz o ruim, o bom, vai sempre tentando nos atingir. Por quê? Porque o que é a nossa vida? A nossa vida é sempre evolução, se você ver. Se você perceber, parar um pouquinho para analisar, quando você era criança, quando você tinha 10 anos, quando você era jovem, tinha 15, 18, 20. Então, se você vê por fases, né, você vê que tem um crescimento nisso. Como você era, se você parar 5 segundos para analisar como você era, como você vem crescendo, você vê que sempre há um crescimento. Principalmente se você busca estudar, se você busca se inteirar um pouquinho sobre vários assuntos. Então, o que é a dificuldade? A dificuldade é que nós, às vezes, não procuramos nos entender com nós mesmos, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, como funciona a nossa mente, como devo fazer para que eu possa viver um pouco melhor. Então, muitas vezes, procuramos entender sobre assuntos que às vezes não é tão importante. Por exemplo, saber opcionais, saber decor, por exemplo, opcionais de carros, e a gente às vezes sabe de moda, sabe de outras coisas do mundo em si, como funciona a questão de bolsa de valores e outras coisas mais, né? É importante, sim, mas é importante também você saber que se você souber como lidar com a coisa ruim, com a coisa boa, a sua vida ela vai melhorar muito. E o segredo está em saber como lidar com as circunstâncias da vida. Então, assim, você vai melhorando esse aspecto da sua vida. Então, a partir do momento que você tem uma visão diferenciada da vida, a vida em si, ela vai sempre nos proporcionando grandes melhoras. Então, só com o tempo, com a prática, você vai conseguir enxergar esses aspectos diferentes em você, a mudança na sua vida. Então, o mundo sempre vem com muitas coisas que vem tentar, vamos dizer, nos atingir. Mas vai atingir aquilo que você não aprendeu. Aquilo que você não aprendeu, principalmente nada, é o que vai ser mais difícil. Então, aquilo que você já sabe um pouquinho vai ser menos difícil. Então, fique atento. Busque compreender um pouquinho mais sobre você, sobre como funciona a mente, como você vai se proteger em alguns aspectos que às vezes vêm
para você não sofrer, não causar um grande impacto em você, saber lidar com certas circunstâncias. Mas isso só depende de você. Primeiramente, ter aceitação, porque o mundo em si, acho que Deus é perfeito. Então, você deve verificar como funciona a mente, que é espetacular. Muito obrigado.